O tema de hoje da nossa aula é como se posicionar contra as trevas em um conflito espiritual. Nessa semana, muitos alunos, eu tenho percebido, essa semana não, as últimas 2 semanas, né? Foi mais na outra semana. E aí eu tive que ensinar diversos alunos a, a se posicionar contra as trevas. E quando eu ensinava esses alunos na outra semana já estavam bem melhores. Acho que todos que eu conversei já estavam bem melhores. Eu sei que outros viveram, mas não vieram conversar comigo, porque eu não tenho só aluno de mentoria individual, eu tenho aluno de curso, aluno da escola. Então, o Espírito Santo me comunicou sobre ensinar esse tema para que nós não sejamos ignorantes sobre esse assunto e não caímos em nenhum excesso e saibamos como lutar contra as trevas a nosso favor e a favor do próximo. Então, vamos lá, porque o assunto de hoje é muito importante. Quando o assunto é guerra espiritual, o primeiro cuidado que devemos tomar é com os excessos. E o que são esses excessos? A religião culturalmente nos ensinou a ter medo do diabo e seus demônios, pois para um cristão de mentalidade fechada e sem instrução, tudo é o diabo. E eu acho que você já viveu essa questão, já conheceu, ou você mesmo já foi assim. Aconteceu alguma coisa errada, é o diabo, é o diabo, é o diabo está se levantando contra mim, tudo é o diabo. Porém, existe uma outra geração que está vindo, com o ensinamento da nova aliança e da graça, surgiu essa geração que acredita que não existe mais guerra espiritual. Dessa forma, se tornam negligentes com os ataques de Satanás. E aqui eu acho que a maioria dos meus alunos se encaixa mais nesse perfil aqui. Por quê? Porque eles já aprenderam, já aprenderam a nova aliança ou com o Rainer, ou com o Denis, ou comigo mesmo, com o curso da transição e tal. E entende o poder das palavras está consumado. Porém, há uma certa, uma falta de clareza total sobre isso. Eles pensam que pelo fato de estar consumado, não tem mais guerra. Mas isso não é real. O diabo continuará nos atacando. E por isso nós precisamos ter inteligência espiritual para se posicionar contra as trevas. Eu queria saber de vocês, desses dois excessos aqui. Um excesso é tudo é o diabo. O outro excesso é nada é o diabo. Qual excesso que você já esteve? Você percebeu que você já esteve? Se você está em algum ainda hoje, comenta comigo aí. Vocês podem ligar o microfone. Eu acho que eu não estou mais, mas eu já estive durante algum tempo, um período de tempo determinado, em que tudo é o diabo. Certo, Mas eu já não tenho mais esse tipo de pensamento. certo. Perfeito. Eu também já tive essa época, Do tudo é o diabo? Eu também já que tive do tudo era tudo é o o diabo. diabo. Também já tive. Eu não tive essa época, mas eu lembro que a minha família religiosa tinha, né? Então eu não podia ouvir uma música porque era do diabo. Eu não podia ver um filme porque era do diabo. Não podia fazer nada e aquilo nunca me entrou, porque eu falei, não, mas graças a Deus que eu descobri a nova aliança. Mas eu percebo o mundo espiritual e eu sei que os ataques estão bem presentes. Mas assim, não estou em excesso. Show. Maravilha. O Pedro tá no resort aí, Pedro. Rapaz, eu tô aqui de boa. Eu tô aqui na terra aqui na zona rural aqui do colega meu aqui, irmão em Cristo. Aí eu vim aqui, eu tô voltando hoje pra casa. Tô aqui no lugar, ao Maravilha. pasto aqui, ó. Nós aqui de blues e você aí com uma coqueira na cabeça. É. Não é? E aí, meu irmão, onde você se encontra nesses excessos? Você se encontra em algum hoje? Você já foi? Como é que é? Eu já fui já, eu assim, eu não tenho, nesse momento eu não tenho assim muito, dá de perceber que
que as trevas usa pessoas, né, para atingir a gente. Isso que eu tenho mais assim a percepção, mas não tenho muito nesses excessos não tô. Certo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo compartilhamento de vocês. Então vamos lá. Então quer dizer que vocês estão bem. Ninguém está no excesso. Vamos nessa. Ó, o que Paulo disse e o que Pedro disse. Só peguei dois textos aqui nessa base, tá? O que Paulo disse, então, esses textos são dentro da Nova Aliança, ou seja, do Novo Testamento, Paulo e Pedro, ok? Paulo disse sobre Satanás, que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações, não ignoramos as suas intenções. Então aqui há um princípio e uma chave. Nós não podemos ignorar os ataques das trevas e a astúcia do diabo, tá? E Pedro diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo sempre está à espreita, querendo sim nos atacar, tá bom? E ele diz assim: sede sóbrios. O que é sóbrios? Estejam atentos, estejam ligados, vigiem, tá? Mas eu sei que essa palavra vigiem tem uma conotação religiosa bem grande, nós vamos desconstruir esse vigiem aí, tá bom? A sabedoria está no equilíbrio. Você não deve ter medo do diabo, pois você tem autoridade sobre ele. Mas claramente você não deve ser negligente com as ações das trevas. Então aqui que está o equilíbrio. Não ter medo, não deve mesmo ter medo, mas também não ser negligente. Estar naquele equilíbrio entre eu tenho autoridade sobre ele, mas também não ignoro as intenções dele. Eu sei que ele vai procurar me atacar e eu estarei cauteloso e vigilante referente a isso, certo? Mas qual é a forma principal de atuação das trevas? E eu vejo que isso aqui é muito importante. Por quê? Porque as trevas, elas atuam através do engano. Segundo o dicionário, engano ou enganação é um ato ou declaração que engana, esconde a verdade ou promove uma crença, conceito ou ideia que não é verdadeira. Muitas vezes é feito para ganho ou vantagem pessoal. Cara, quando eu li essa questão dessa definição no dicionário, eu vi o diabo descrito ali. Porque olha como é importante isso. Ele esconde a verdade, promove uma crença, conceito ou ideia que não é verdadeira. Por exemplo, pensa comigo. Vamos falar sobre o ideologia de gênero. Você pode imaginar que pessoas inteligentes, estudadas, cultas, conseguem acreditar que de fato um ser humano nasce sem um gênero? Você já parou para pensar nisso? Pessoas estudadas, tá? Cara, você olha para uma criança, você vê o pênis, você vê a vagina, você vê os traços e você consegue acreditar que não, ela não tem gênero, ela vai escolher o gênero dela. Por que estou dizendo isso? Porque um dos intuitos de Satanás é promover crenças, conceitos e ideias. Porque ideias, elas são levadas para uma geração. Uma ideia, quando ela entra e se torna uma ideologia, se torna uma filosofia de vida, ela vai tocar toda uma geração. Então, quando o diabo ele não atua muitas vezes. Ah, o diabo foi o diabo que provocou aquele acidente. Foi o diabo que provocou aquela tragédia. Sim, ele atua dessa forma. Mas eu acredito que pela inteligência do diabo, ele quer trabalhar muito mais na mentalidade, construindo crenças, ideologias, porque aí ele bloqueia e limita a sua vida por um todo e praticamente vai limitar dezenas de gerações à frente, se não aparecer um da geração que decide não ser escravo disso. Por isso que o engano, qual é a maior característica do engano? Vamos lá, deixa eu te fazer essa pergunta.
Não vou fazer essa pergunta, que ela vai ficar um pouco confusa. Qual é a maior característica do engano? Grave isso. A maior característica do engano é que quem está sendo enganado não sabe que está sendo enganado. Essa é a maior característica do engano. E por isso que contra as trevas nós só temos poder debaixo da orientação do Espírito. Porque quem diz a você que você não está sendo enganado? Se aquele que está sendo enganado não sabe que está sendo enganado. Isso é muito sutil. Eu já contei isso a vocês, vou usar esse exemplo novamente, porque nem todos acho que se lembrem, tem pessoas novas. Um dia entrei no quarto, fui fazer meu filho dormir, apaguei as luzes, coloquei a mamadeira na boca dele, não enxergava nada, porque eu tinha acabado de apagar as luzes. Foi passando o tempo, meus olhos foram acostumando com a escuridão e eu comecei a ver o rosto dele, a forma da mamadeira. Então Deus me disse: viu como nós nos acostumamos com as trevas? Da mesma forma que os nossos olhos se acostumam com a escuridão, e se você ficar num quarto escuro por muito tempo, você vai começar a enxergar. Da mesma forma, quando ficamos debaixo das trevas por muito tempo, nós começamos a nos acostumar com ela e pensamos que ela é nossa realidade. Aí está a atuação das trevas. Porque quem está sendo enganado não sabe que está sendo enganado. Ó, por exemplo, um homem que está cometendo adultério, uma mulher que está cometendo adultério, tendo prazer ali com outra pessoa, ela está sendo enganada, mas ela não sabe que está sendo enganada porque ela está sendo ludibriada por todas aquelas emoções e aquela situação. Quando ela vai cair em si, ou é com a exposição do pecado, aonde perde toda a família. Aí ela acorda. Isso eu sei por experiência própria. Então, eu era preso ao pecado de pornografia, de masturbação, de tudo isso. E fazia merda atrás de merda, literalmente. Só que eu não tinha consciência disso. Quando meu pecado foi exposto, perdi amigos, perdi minha noiva, perdi tudo, machuquei o coração dos meus pais. Eu ficava conversando comigo. Eu falei, como eu me permiti chegar nesse lugar? Essa é a pergunta. A pergunta é, como eu me permiti chegar tão fundo? Porque lá no início eu já não pedi ajuda, porque lá no início eu não tomei alguma postura. Eu me permiti ir fundo, 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 permiti machucar o coração de pessoas, perdi minha reputação, e só aí eu acordei e percebi que eu estava sendo enganado? Essa é a atuação do engano, do diabo. Assim funciona o engano. Quem está sendo enganado não sabe que está sendo enganado. Por isso que você tem que viver, grave isso, você tem que viver debaixo de revelação. Se você não viver debaixo de revelação, priorizando o lugar de intimidade e tendo revelação constante de Deus para sua vida, dando direção, você sutilmente pode cair no engano das trevas. Porque o diabo, ele engana o ser humano com facilidade. Ele só não engana o ser humano que tem a iluminação do Espírito Santo. Aquele que está sendo orientado pelo Espírito Santo. Eu estava conversando com uma aluna de mentoria individual ontem e ela estava me falando que o gerente dela lá, o chefe dela no trabalho dela, tinha pedido para ela fazer algo para o cliente. Mas esse algo era meio duvidoso, sabe? Só que o chefe dela pediu para ela fazer e ela foi lá e iria fazer. Mas na hora que ela começou a fazer, o Espírito Santo fez assim, ó, não é para fazer. Não faz porque isso tem caráter duvidoso. Logo, ela decidiu não fazer porque sentiu a direção do Espírito. É dessa forma que nós não caímos nos enganos das trevas. Por quê? Porque o diabo, ele está ao nosso derredor procurando momentos para levar vantagem sobre nós. E um desses momentos é o momento onde nós atuamos de forma demoníaca. Porque o ser humano pode atuar de forma demoníaca mesmo estando em Cristo. Como assim? Quando você mente para alguém, você está atuando de forma demoníaca. Quando você não perdoa alguém, você está atuando de forma demoníaca. Eu vou mostrar isso no texto, tá? Beleza.
Última frase ali, ó. Muitas vezes é feito para ganho ou vantagem pessoal. Lembre-se do texto que nós lemos de Paulo. Olha o que Paulo fala. Que Satanás não leve vantagem sobre nós. Satanás, ele trabalha no engano para ganhar vantagem sobre você. Porque Satanás sabe que você tem autoridade sobre ele. Mas, se você não souber dessa autoridade e não souber como usar, ele ganha vantagem sobre você. Beleza, vamos continuar. Satanás atuou dessa mesma forma com Eva, distorcendo as palavras de Deus, colocando em dúvida o caráter dele e conduzindo Eva ao engano. Logo, ele falou assim: será que Deus disse isso mesmo? Olha a sutileza. A sutileza do diabo, ele não fala assim, ó, Deus não disse isso, pode comer. Não, ele não falou dessa forma. Ele gerou uma pergunta que soava com inteligência e tinha capacidade de ludibriar Eva. Será que Deus disse isso mesmo? Colocando em dúvida. Dúvida o quê? O caráter de Deus. Como se Deus não fosse sólido, como se Deus não fosse transparente. E ainda ele diz: não, Deus não quis dizer isso. Deus disse que se você comer desse fruto, você será igual a ele. Mentira. Só que uma das coisas que o diabo ele usa com muita habilidade é os sofismas. Vocês sabem o que é sofisma? Ó, a Edilene falou que não. Pedro sabe o que é sofisma? Não, sei não. A Fernanda também não. Certo. Presta atenção no que é sofisma, tá? Sofisma é uma mentira sofisticada que tem a aparência de verdade. O que é uma mentira sofisticada? Eu uso esse exemplo no meu livro. Eu falo lá assim: uma pessoa, você ouviu a vida inteira, você tem que jejuar e orar para vencer o pecado. Certo? Você ouviu a vida inteira. Fala a verdade. Não soa como verdade isso daí? Claro, você pensa em você sem o entendimento da nova aliança, lógico, né? Não soa como verdade. Eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que orar, jejuar para vencer o pecado, para vencer a minha carne. Eu tenho que me sacrificar para vencer a minha carne. Certo? Soa como verdade. Esses são os sofismas. Porque ele soa como verdade, mas é mentira. E me aprisiona. Outra área da vida. Ah, se eu tiver dinheiro demais, eu vou me afastar de Deus. Esse tipo de pensamento, como se o dinheiro pudesse te afastar de Deus, sendo que o dinheiro não é bom nem ruim. A ferramenta que você vai usar o dinheiro é o seu coração. Não, se eu tiver dinheiro demais, eu, eu posso me afastar de Deus. Então é melhor que eu tenha o suficiente ou eu passe necessidade para estar perto de Deus. É um pensamento sutil, mas se ele guarda essa verdade no seu coração, ele pode te aprisionar na escassez para sempre. Mesmo que a prosperidade é um direito seu, você vai viver na escassez porque você está preso nessa mentira. Eu dei só dois exemplos de sofisma. Esses sofismas são diversos. Diversos, diversos, diversos. Portanto, o diabo, ele usa sofismas o tempo todo. Ele usou com Eva. Ele falou o seguinte: não, Deus não quis dizer isso. Será que Deus não disse que se você comer do fruto, você não vai ser igual a ele? Fez com que ela refletisse pensando: "Ah, nossa, será que Deus não quis dizer isso?" Porque a gente olha a conversa da Bíblia ali, a gente acha que foi daquela forma, né? Tipo, a serpente falou, Eva falou, a serpente falou, Eva falou. Aquilo ali é a forma de escrita, tá, gente? O diálogo com certeza não aconteceu daquela forma, né? Aconteceu, teve muito mais palavras ali, teve gesto, teve tom de voz, só que a gente não consegue acessar isso. Então imagine essa conversa com a serpente. Eva colocou Eva em dúvida sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus disse, logo ganhou o coração dela. Quando ganhou o coração dela, ela comeu o fruto e entrou em condenação e morte, tá? Outra pessoa que Satanás tentou usar isso é o próprio Jesus.
Mas Jesus tinha muito claro em seu coração a sua identidade e o caráter de seu pai. Grave isso. Essa é a maior chave de hoje. Primeiro, eu vou falar sobre isso, mas já gravo, que já tá aqui, né? Os dois primeiros quesitos você precisa para lutar contra as trevas e sempre vencer. Consciência da sua identidade e consciência do caráter de Deus. É as duas coisas que o diabo vai tentar distorcer. Ele vai tentar distorcer quem é você e ele vai tentar distorcer quem é Deus. No momento que você coloca em dúvida quem é você, bum, ele ganha. E ganha o quê? Ele te rouba. É lógico que ele não vai ganhar por muito tempo, porque uma hora você vai acordar e falar: pera aí, eu sou filho, vai embora no nome de Jesus. Só que até você ficar nisso, pode ser meses. E nisso ele rouba. Ou ele vai colocar o caráter de Deus em dúvida. Será que Deus disse isso mesmo? Será que Deus é tão bom mesmo? Será que Deus não está fazendo isso para me levar mais para mais perto dele? E vão surgindo diversas dúvidas do caráter de Deus, da forma de atuação de Deus, por causa da pressão a qual estamos vivendo. Mas vamos lá. O principal objetivo das trevas, como eu disse para vocês, num conflito espiritual é que você desvie os olhos da sua identidade e do caráter de Deus. A pressão espiritual e emocional tem como objetivo te inferiorizar, para torná-lo vulnerável e mudar o que você crê. Aqui está a forma de atuação das trevas. Eu coloquei pressão espiritual e emocional. Por quê? Porque o diabo, quando ele nos ataca, vai ter repercussão emocional. Ah, eu tô mais ansioso do que o normal. Parece que eu tô sentindo uma opressão. Isso tá me deixando emocionalmente agitado, angustiado, agoniado. E eu não sei por que isso está acontecendo. Nesses momentos, nós temos que estar cientes de que há um ataque das trevas. E qual o objetivo das trevas? Um dos grandes objetivos das trevas. Como que ele tira os olhos, faz com que você desvie os olhos da sua identidade? Quando ele te pressiona, no meio da pressão, vão aparecer os nossos traumas e conflitos. Então, quando você está no meio de uma pressão, por exemplo, pressão financeira, não tem um tostão no bolso, as contas chegando, sabe o que vai acontecer? Será que Deus, será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que Deus me ama mesmo? E até às vezes questionar o próprio Deus, falando: Deus, você não tá vendo a situação que eu tô vivendo? E nesse momento eu tiro os olhos de quem eu sou, porque o filho sabe que é provido. Então, se você colocou em dúvida logo, você tirou os olhos da sua identidade e automaticamente você duvida do caráter de Deus. Se há uma pressão de enfermidade, mesma coisa. Deus, como pode isso acontecer comigo? Não, se tu não fizeres nada, eu paro de te servir. Tirou os olhos da identidade e desviou os olhos do caráter de Deus. A pressão, quando ela começa a acontecer, ela tem o objetivo de te inferiorizar, te gerar medo. Às vezes a pressão é o próprio processo de ver vultos, sonhos, pesadelos. Quando eu passei a situação que eu passei esse ano que eu contei pra vocês, eu vi vultos. Minha esposa viu muitos. Demônios, sonhos, pesadelos. Se você não tem consciência real da sua identidade, você vai começar a ficar com medo. É uma situação que eu passei de pressão financeira esse ano, os primeiros 3 meses desse ano, e eu tava sofrendo um ataque das trevas e não tinha consciência disso. E eu quase fui roubado na situação que eu vivi. Então, eu acabei de responder a. Do nada, né? Eu falei. Acabei de responder a Francine que ela mandou no chat, tá, gente? É, dentro dessa situação, eu estava sofrendo um roubo, que depois eu vou falar desse sonho de novo, mesmo que vocês já ouviram, porque esse sonho fala sobre o libertar-se do engano. Mas a minha esposa estava vendo vultos, a gente viu o vulto que saía da frente da casa e ia para fora. A minha esposa, uma hora, acordou de madrugada e viu um homem de chapéu no nosso quarto, só sombra, né? E tal. Eu já vi essas coisas, tudo. Só que, sabe uma das formas de duvidar? É quando você pensa o seguinte, porque a gente não tem um entendimento muito claro sobre isso, então a gente pensa o seguinte: peraí, eu sou filho, eu não deveria ter um vulto na minha casa. Sou filho, a presença de Deus está aqui.
Então não deveria vir um vulto. E aí você pensa, putz, será que eu tô dando brecha? Aí vai para esse pensamento aqui, que é de inferiorização. Será que eu estou dando brecha? Será que eu estou falhando? Será que tem algum pecado na minha vida? E você começa a procurar erros em você que estão gerando aquilo. Mas na verdade, pega isso aqui que é muito importante. O diabo, ele atua como um ladrão. E eu já usei esse exemplo, mas dentro dessa aula ele vai fazer mais sentido porque é das trevas. Quando você sai de casa, você está suscetível a receber, a tomar um assalto. Não está suscetível? Todo mundo está suscetível. Até dentro de casa a gente está suscetível. Imagine saindo na rua. Só que você está dando brecha. Ah, eu saí de casa para ir à padaria. Eu estou dando brecha? Não, eu não estou dando brecha. Eu estou simplesmente indo comprar um pão. Eu já fui, estou falando disso porque eu já fui assaltado dentro da padaria. Então, você entra na padaria, aí o cara entrou para assaltar a padaria, eu estava lá dentro. Porém, eu estou dando brecha? Não, eu fui na padaria. Só que o ladrão, ele não vai esperar uma brecha para te atacar. Ele vai te atacar, essa é a função dele. Ele está debaixo das trevas para roubar. Da mesma forma, o diabo, ele não vai esperar você dar brecha para te atacar. Às vezes você vai sofrer ataques espirituais sem dar brecha nenhuma, sem dar abertura nenhuma. Só que quando você se posiciona contra ela, logo ele tem que ir embora. Mas o objetivo do diabo é atacar e gerar vulnerabilidade. No momento que você começa, será que eu tô com brecha? E emocionalmente você começa a ficar ansioso, você se torna vulnerável. E aí, quando você se torna vulnerável, o ataque aumenta. E como é esse ataque? Muitas vezes esse ataque não é nem opressão, é só sugestão. Sugestão de pensamentos. Só a influência sugerindo coisas pra mim. Ah, eu acho que não é pra eu fazer isso mesmo, não. Deus falou pra mim, mas eu acho que eu ouvi errado. E começam sugestões na minha cabeça, e se eu não tiver ciente que é um ataque, eu aceito essa sugestão. E no momento que eu aceito, eu mudo o que eu creio, que é o objetivo final do ataque. Porque o diabo ele não tem o poder de te roubar. Isso é muito louco. Grava isso. Grava isso com 7 chaves no seu coração. O diabo, ele não tem o poder de te roubar. O que na verdade te rouba? Vamos pensar o seguinte: Deus te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo, certo? Então você tem direito a tudo. O que pode te roubar? O que pode roubar o que é seu? Manda aí no chat ou fala no microfone. A falta de fé, Ponto. A Direne acertou de primeira. a O que te rouba é a incredulidade. É a única coisa que pode te roubar. É a única coisa que faz com que você não acesse o que é seu. Incredulidade. Tem uma fase do Ryan que mudou minha vida. Ele fala assim: Deus não limita os seus filhos. A única coisa que limita os seus filhos é a própria incredulidade de seus corações. Eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode decretar hoje que na área que você atua financeiramente, profissionalmente, você vai ser uma das 10 melhores do mundo. Se você crer nisso, você vai ser. Deus não limita você. Nunca Deus vai te limitar. Ah, não quero que você faça isso. Quero que você fique pequenininha. Quero que você fique aqui bem pertinho de mim. Continue medíocre. Continue segurando e guardando os seus traumas. Não, Deus não limita ninguém. O que limita é a nossa incredulidade. A única coisa que pode roubar o que Deus tem para nós é a nossa incredulidade. Então, qual o objetivo final das trevas? Mudar o que você crê. Se você crê em algo, Deus te prometeu algo, você está crendo nisso, o diabo vai trazer alguma pressão para que você mude o que você crê. Porque ele só pode te roubar se você mudar o que você crê. Se você continuar crendo firme, resistente na promessa de Deus, ele não consegue te roubar, mesmo que ele te oprima em certo momento. Mas você está resistente. Eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo. Sabia que isso é resistir ao diabo? Lembra do texto que fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós?
Resistir ao diabo é continuar firme crendo naquilo que Deus falou. Isso é resistir ao diabo. Resistir ao diabo não é. É que resistir ao diabo, nós temos uma ideia muito errada da nossa atuação nas trevas, da nossa atuação na terra e atuação do diabo. Quando a gente pensa em resistir ao diabo, a gente pensa da gente se defendendo e o diabo atacando, né? Não, é o contrário. Quando a Bíblia nos diz que Jesus disse para Pedro: nesta pedra edificarei a minha igreja. E eu esqueci o restante. Peraí. Eu esqueci o texto, gente, me ajuda. O texto é que fala sobre. Ah, lembrei. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, tá? Agora pega o texto. O que a gente teve sempre a visão, criada pela religião, de que o diabo está nos atacando e a gente tem que se esconder, ou a gente tem que se defender. Mas presta atenção no texto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nesse texto, quem é que está atacando? Quem é que está atacando? É o diabo ou a igreja? Cria uma imagem do texto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cria uma imagem. Quem é que ataca aí, nesse texto? Pode falar no chat ou no microfone. O diabo? A Não. igreja. Ah, Ó, as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, se é as portas, eles estão presos lá dentro e a igreja atacando. ah. E a igreja vai destruir todas essas portas. Pensa. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um texto que foi totalmente distorcido. Nós temos uma visão de que o diabo está nos atacando e a gente tem que ficar desviando ou se defendendo. Mas na verdade, quem está atacando somos nós. Quem tem autoridade somos nós. Eu lembro que o Chris Vallotton fala no. Eu acho que é no Inteligência Espiritual. Eu já passei essa ministração para vários alunos. Acho que para vocês também, né? Acho que na última sessão a gente falou sobre isso. Inteligência espiritual. Se eu não passei, eu vou passar para vocês. É, e uma das coisas que ele fala ali é: por que que você acha que Deus colocou o diabo no mesmo lugar que nós atuamos, na terra? Para que nós perturbemos a vida dele. Nós não podemos ter uma visão de que nós estamos se defendendo do diabo. Nós estamos atacando com as nossas ações. Se você está dentro da sua empresa trabalhando, o reino está dentro da sua empresa trabalhando. Se você está dentro de uma missão evangelística em outro país, o reino está naquele lugar. Aonde você está, o reino está, logo o diabo não tem poder sobre aquele lugar. Na sua família também, né? Na sua família. O diabo não pode tocar na sua família por causa Mas, de você. dando uma pergunta, por exemplo, hoje eu senti assim, um ataque, né? Incrível. E eu meio que caí na cilada, sabe? Qual é a ação a fazer se você cai na cilada? No meu caso aqui, eu ainda tô, né? Tô assim ainda, tô meio tonta. Ah, voltar atrás, ai, complicado. Mas por que que a gente tem que viver nesse mundo espiritual onde tem cilada para todo lado? Não é fácil, né? Onde tem Desabafo, cilada, onde tem cilada pra todo lado. puxa vida. Ai, ai. Ó, é normal nós cairmos num ataque ou outro. Como eu falei pra vocês, esse ano eu caí num engano. Graças a Deus eu consegui o Espírito Santo me deu a revelação antes da sua situação se concretizar, onde eu consegui virar a situação ao meu favor, tá? Calma, eu vou contar isso. É, o que você precisa fazer é quando você percebe que você está no engano, na verdade, é primeiro enxergar a situação com bons olhos. Por quê? Se você descobriu que você está no engano, foi por revelação. O Espírito Santo te revelou que você estava no engano, mesmo que seja sutil. Não foi você que percebeu, foi o Espírito Santo que te revelou. Então, se o Espírito Santo te revelou, show, maravilha. Eu poderia ficar nesse engano mais um ano. O Espírito Santo me revelou, tô fora do engano. Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará. Logo estou fora do engano. Agora você tem que se posicionar contra as trevas. Como que você se posiciona? Eu vou falar isso aqui mais à frente. Mas uma das formas que você se posiciona é reconhecendo quem você é em Cristo e começando a ordenar que eles vão embora. Simplesmente. Vai embora dessa situação. Eu não aceito a influência de vocês na minha casa. Eu não aceito a influência de vocês na minha filha. Eu não aceito a influência de vocês no meu marido. Eu não aceito a influência de vocês na minha saúde. Eu não aceito. No nome de Jesus, eu ordeno que vocês vão embora. Agora! Todos os dias você vai fazer isso se você perceber ataques. Se você perceber um ataque constante, tá? Então é simplesmente ter a consciência de quem você é e declarar a partir da sua identidade. E quando de repente você tá ali orando o tempo todo e vê as ações das trevas na gente mesmo. É a mesma coisa. As ações das trevas, você, sempre que ora pela salvação dos meus, logo se reflete no meu corpo. Certo? Isso você está fazendo um processo de intercessão, certo? Você está orando por outras pessoas, você está fazendo um processo de intercessão. E num processo de intercessão, você está espiritualmente entrando na brecha por outras pessoas. É mais ou menos isso que é a intercessão. Você entra na brecha da guerra de outra pessoa. É isso. E você pode sofrer ataques por isso? Lógico, porque a guerra ela é espiritual. Logo, você vai sofrer ataques. E tudo que é espiritual vai refletir na sua emoção, no seu corpo. Até me perguntaram esses dias. Ah, foi a Fernanda mesmo, né, Fernanda? Na nossa sessão individual, que ela falou assim: traumas interferem na nossa vida espiritual? Totalmente. Nada se divide na nossa vida. Nada se divide. Nós dividimos para estudar, mas se acontecer algo no meu corpo, minha emoção vai afetar e meu espiritual vai afetar. Se acontecer alguma coisa no espiritual, vai afetar meu corpo, vai afetar meu emocional. Simples. Nós somos um ser completo, tá? Não dá para nós dividirmos a nossa vida diária. Ah, emocionalmente estou bem, mas espiritualmente estou mal. Ó, tem uma frase de Gandhi que eu gosto muito. Ele fala assim: a vida é um todo indivisível. Não dá para você estar fazendo algo bom numa área da vida e ruim na outra área. O que que ele quer dizer com isso? Não quer dizer que quando a gente falha logo, é uma área da vida que a gente está falhando. Mas ele está dizendo, vai afetar todas. Porque a vida é um todo indivisível. Tá? Beleza. Como que você se posiciona contra as trevas? É você. Lembra, a primeira coisa que eu tô falando não é ordenar. Claro que a ação é ordenar. Mas a primeira coisa é você lembrar quem você é. Porque o que tem poder sobre as trevas? É a fé, não é a ordenação. Se você ordena sem fé, não vai gerar efeito nenhum no diabo, no demônio, nem nada, no mundo espiritual, nem nada. Então, quando eu falo lembre quem você é que você precisa meditar nisso. Peraí, eu sou filho, eu estou em Cristo, estou revestido de Cristo, estou nos lugares celestiais. Então, eu tenho poder e autoridade sobre todo demônio. Logo, eu encho meu coração de fé para declarar. E aí eu declaro. E aí, quando eu declaro, pum, as coisas acontecem. Mas por quê? Por causa da fé. Estou enraizado em minha identidade. Ok? Beleza. Então, qual que é o objetivo final das trevas? Gerar pressão espiritual e emocional, te inferiorizar, tirando os olhos da sua identidade para que você mude o que você crê. Porque ele só pode te roubar se você se tornar incrédulo. Se você continuar crendo, você está resistindo a ele, logo ele vai ter que fugir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste o diabo? Continuando a crer naquilo que Deus falou, continuando a crer naquilo que Deus te revelou. Simples, tá? E eu quero só tirar uma ideia errada também, criada pela algumas frases que não tá de acordo com a interpretação. É a minha visão, pelo menos, tá? Nós não somos, grava isso, nós não somos soldados de Cristo. Não somos soldados de Cristo. Então, quando eu falo,
Se posicionar, você percebeu que eu não falei guerrear? Eu não falei guerrear. Eu não falei que você tem que lutar contra as trevas. Não, você não vai lutar contra as trevas. Você não tem que guerrear contra as trevas. Você tem que se posicionar. Quem é que luta contra as trevas? Quem é que guerreia contra as trevas? Você sabe? Os anjos, Show, Deus. tá afiada hoje, tá afiada. A Edilene tá afiada. Ela acerta de primeira. Os anjos. Os anjos são os soldados de Deus, não nós. Lembra que Jesus disse quando ele estava prestes a ir à cruz, que Pedro pegou a espada, cortou a orelha do homem lá, e ele falou assim, ó, se eu quisesse, eu pediria uma legião de anjos. Os anjos que lutam contra as trevas, os anjos que lutam com o demônio, não é para você lutar. É lógico que você vai se posicionar como se fosse um guerreiro, mas você não entra no mundo espiritual para ficar dando soco nos anjos. Nos anjos caídos, lógico. Quem faz isso é os anjos. Quando você se posiciona em oração, você dá liberdade para os anjos atuarem. E às vezes a falta de consciência disso faz com que nós tomamos pancada que não é nossa. Porque quem vai se posicionar lá nas trevas são os anjos. Então você não tem que se posicionar como soldado, você se posiciona como filho e como filha. A sua fé, quando você mantém a sua fé naquilo que Deus falou e você declara, logo os anjos podem atuar livremente no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual só se move pela fé. Então você precisa manter a sua fé e declarar, manter a sua fé e declarar. Ok? Beleza. Para isso, o diabo trará sugestões em sua mente, adversidades no trabalho, conflito entre pessoas, tudo para lhe tornar vulnerável. O diabo, ele tem o governo do mundo em suas mãos. O mundo, o sistema mundial que está em desobediência, tá? Ele não tem o governo, ele não tem o seu governo, o governo de você e um governo de um cristão, mas ele tem o governo de todos aqueles que estão de desobediência, estão debaixo da atuação do diabo. Logo, o diabo, ele pode sim gerar diversidades no trabalho. Ele pode sim gerar conflito entre pessoas para lhe tornar vulnerável, para trazer destruição. E também, como eu já falei, ele pode trazer sugestões em sua mente. Só que você tem governo e autoridade para perceber isso. Agora, um conflito entre duas pessoas que você ama, que estão debaixo de engano, vai te afetar, não vai? Mas pelo fato deles estarem debaixo de uma atuação do diabo, o diabo consegue gerar o conflito entre eles. E isso pode gerar em você vulnerabilidade. Por isso que vocês têm que estar atento na atuação dele. Como estar atento? Debaixo da sensibilidade do Espírito. O Espírito Santo vai te comunicar. Você vai perceber. Você vai sentir. Você vai ter uma intuição sobre isso. Tá? Por isso que Paulo fala assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue. O que quer dizer carne ou sangue? Humanos. Então nós não temos que ir para cima dos humanos, mesmo que de vez em quando acontece, tá? Mas tudo tem uma influência espiritual por trás. Ok. Agora vamos lá, ó, a pergunta que a Edilene fez. Como se posicionar? Como se posicionar contra as trevas? As duas primeiras atitudes para se posicionar contra as trevas é consciência da sua identidade em Cristo e consciência do caráter de Deus. Essa Isso é muito importante. Por quê? Porque é muito difícil para alguém que está no início, que ainda não é maduro na fé, continuar crendo que é filho quando está passando pela pressão. Porque existe uma visão errada de que quem tem uma identidade muito firmada em Cristo não vai passar dificuldade. É uma visão errada. Vai passar, se você olhar para a Bíblia, por exemplo, o quanto de provação que Paulo passou, que Pedro passou. É lógico que nós não precisamos passar a provação deles, tá? Porque aí os caras falam assim: Paulo passou provação e temos que passar. Nós não vamos passar. Ele já lutou o que a gente não precisa lutar, certo? Então nós não tem que passar a mesma provação que ele. Mas não quer dizer que não passaremos por provações.
No meio de uma pressão, quando alguém está passando é, provação financeira, começa a duvidar da provisão de Deus. E aí, quando você duvida da provisão de Deus, logo você duvida de quem você é e de quem Deus é. Ponto. Ah, você está passando por uma enfermidade, você duvida da cura divina. Está passando por um conflito familiar, você duvida de que Deus protege e cuida da sua família. Esse é o intuito das trevas, gerar dúvida. Lembra que ele fez isso com Eva, tentou fazer isso com Jesus. Como que ele tentou fazer isso com Jesus? Que a gente até passou, acho que não falou, né? Se tu és o filho de Deus, tá vendo? Essa frase, se tu és, gerando dúvida sobre o que Deus falou. Deus falou para ele, tu és meu filho amado. Aí o diabo vem e fala assim, se tu és mesmo essa pessoa que Deus disse que você é, faça isso. O intuito do diabo é gerar dúvida. Então, quando você está passando pela pressão e pela provação, você deve permanecer crendo em quem você é, crendo em quem Deus é, independente da situação. E eu sei que muitos de vocês passam por situações tensas, tá? Muitos de vocês eu converso, já conversei no telefone, já sentei na mesa, conversas individuais, então eu sei que as provações não são pequenas. E eu não estou dizendo desprezando sua provação. Eu não estou falando assim, ah, não olhe, tipo assim, a sua luta não é tão grande, continue firme. Não, eu sei que a luta é grande, o conflito é grande. Mas, por favor, como seu mentor, eu lhe peço, não mude o que você crê. Continue crendo no caráter de Deus e continue crendo em quem você é. Nunca tire os olhos da sua identidade, tá? Então, essa é a primeira característica. Depois que você tem consciência real de quem você é, você vai começar a fazer o quê? Declarar, ordenar contra as trevas, sempre. Sentiu uma sugestão? Ordena. Influência, você não tem direito sobre mim, eu ordeno que você vá embora agora no nome de Jesus. Você não tem influência sobre mim, eu ordeno que você vá embora agora no nome de Jesus. Você não tem influência sobre mim, eu ordeno que você vá embora no nome de Jesus. Você não tem influência sobre essa pessoa. Você não tem influência sobre meu marido. Você não tem influência sobre minha filha. Você não tem influência sobre minha casa. Eu ordeno e eu ordeno que você vá embora no nome de Jesus. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Consciência da sua identidade, declaração contra as trevas. Consciência da sua identidade, declaração contra as trevas. Maravilha, Diene. Fico muito feliz de você participar dessa aula hoje, né? Um dia desafiador para você e Deus preparou esse dia especial para você poder se posicionar. E agora, eu quero mostrar para vocês algumas formas que nós podemos nos tornar negligentes e dar vantagem ao diabo, tá? O famoso da brecha. A Bíblia dá alguns textos, ela nos mostra em alguns textos como não permitirmos uma atuação do diabo, tá? Esse texto aqui, ó, 2 Coríntios 10, 11. Uma das coisas que o diabo faz é, ele, na verdade, assim, ó, um dos lugares principais que o diabo tem poder para atuar é onde há mágoa. Por isso que você deve perdoar sempre. Esse texto aqui, que eu coloquei ali, ó, 2 Coríntios 2, 10 e 11, Paulo está falando de um homem que, em 1 Coríntios, eles condenaram esse homem, porque era um homem que tinha relação sexual com a própria madrasta. E ele fala assim, ó, como que vocês permitem isso? Disciplinem esse homem. E depois, na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, agora, perdoe esse homem. Perdoe esse homem, por quê? Para que
o diabo não tenha vantagem sobre nós, para que a tristeza dele não seja tão profunda a ponto de o diabo ter vantagem sobre nós. Então, o que que ele está falando? Quando você guarda mágoa de alguém, ofensa de alguém, você dá vantagem ao diabo, porque você fica emocionalmente vulnerável. Tem até acho que é o livro do. Ó, vou falar o nome do livro, quem souber o autor, eu não sei se é John Bever, eu não lembro, eu não li, mas eu lembro que ele fala sobre isso. A Isca de Satanás é o livro. E se eu não me engano, conversei com uma pessoa que leu esse livro, que a isca de Satanás é a ofensa. Quando você se ofende, logo você caiu na isca. A ofensa emocionalmente te abala. Abner, fala um pouco mais do caráter de Deus, se possível. Pode deixar, falarei. Portanto, você não deve guardar mágoa de pais, irmãos, mãe, de pessoa que te machucou. O perdão tem que ser liberal, porque o perdão te livra. É isso. Ele falou: se posicionar com amor, ame, perdoe e o diabo sai correndo. É isso. Porque quando você perdoa, você tira a legalidade do diabo de atuar naquela situação. Eu lembro que tem um tiozinho, um vídeo que rola aí, você já deve ter visto. É algum tiozinho sábio aí do Oriente, não sei. Ele tem uma barbona e anda com um turbantezinho assim. E os caras perguntam pra ele: como perdoar? Como perdoar alguém que machucou? Eu lembro que ele fala assim: não, não perdoe. E ainda dá risada assim: não perdoe, não perdoe. Não perdoe e permita que essa pessoa more no seu piso superior. Não perdoe e permita que essa pessoa durma com você. Sandy Guru, esse cara aí mesmo. Não perdoe e permita que essa pessoa conviva com você todos os dias. Não perdoe e permita que essa raiva te corroa por dentro. Não perdoe. E eu achei bem interessante. E eu lembro de uma outra fase que eu ouvi que a raiva, a mágoa gera uma raiva e um ódio que é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Quando você não perdoa, você está sendo envenenado. E eu não estou dizendo que é fácil perdoar, tá? Não estou dizendo que é simples. Os machucados que criam a nossa alma por causa da ação das outras pessoas é forte, é grande. Mas se você não perdoa, você já está caindo naquele engano que a gente falou que o diabo usa. Qual que é o engano? Qual que é o engano? Lembra que quem está sendo enganado não sabe que está sendo enganado, certo? Qual que é o engano? O engano é: eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece perdão. Soa como verdade essa frase, certo? Mas não está gerando nada na pessoa, está gerando em você. Tá vendo que é um engano? Está destruindo a sua vida. Está dando legalidade para a opressão. Percebe? Beleza. Então, perdoe todas as ações e assim você não vai ter, o diabo não terá vantagem sobre você. Ah, um outro exemplo, eu curto uns filmes de terror, sabe? Tipo assim, eu não assisto, hoje eu não assisto tanto, principalmente depois que meu filho nasceu, eu não assisto mais. Às vezes eu quero assistir, mas minha esposa não deixa, porque... E a gente, como eu não sou mais macho burro, né? Eu passei pelo curso do Denis, então eu ouço minha esposa e falo assim, tá bom, não vou assistir não. Mas eu gostava bastante de assistir, mas o que eu gostava não era dos filmes de terror, tipo assim, só terror por terror, não. É aqueles que eram inteligentes, tipo Invocação do Mal. Ele é fatos verídicos. Fato, como diz esqueci o nome dele. Paulinho Gogol, fato venéreo. Então, é baseado em fatos. E qual que é a ideia do Invocação do Mal? Eram dois demonólogos, um casal de demonólogos, que eram chamados pela Igreja Católica para ir para a casa de pessoas que estavam vendo atuações demoníacas na casa. E eu acho que o primeiro filme, Invocação do Mal 1, ele fala algo que aquilo, mano, entrou com uma revelação no meu coração, nunca mais esqueci. O cara entra na casa e começa a falar: o que que tá acontecendo? Aí tá tendo aqueles bagulho de vulto, balançando móveis, todas aquelas coisas. E ele começa a fazer uma investigação, tá? Como que isso atua, como começou e tal, tal, tal. E ele solta uma frase assim, ó, que
a mulher tá falando que há um conflito familiar, que eles brigam, que discutem e tal. Aí ele fala assim: os demônios procuram brechas emocionais para atacar as famílias. Então, quando você está guardando mágoa, quando você está descontrolado, com ira, com raiva, ali há uma legalidade para o ataque. Então você se torna, sim, vulnerável a um ataque das trevas ali. A sua família se torna vulnerável ao ataque das trevas quando você emocionalmente está desequilibrado e guardando mágoa, certo? Outra coisa, lance sobre Deus a ansiedade. Esse texto tá em 1 Pedro 5:7. Só que em 1 Pedro 5:8, ele tá falando assim, ó: lance sobre ele toda ansiedade, porque ele cuida de vós. E aí ele começa: sede sóbrios e vigiais. E eu esqueci o texto. Isso mesmo, Abner. Assim mesmo, mostradinho. Só um momento. Deixa eu lembrar de cabeça. Eu usei o texto aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Lembra? Então é o texto que fala que o diabo está ao nosso derredor, tá? Só que antes desse texto tem esse aqui. Lance sobre ele toda ansiedade. Pega a chave então. Quando você está ansioso, o tempo todo preocupado e inquieto, lógico que você está vulnerável. A paz em Deus. A paz em Deus. É lógico que não uma ansiedade pequena. Estou falando, pessoal, quando uma pessoa se mantém no nível de ansiedade constantemente e essa ansiedade vai aumentando e você percebe que a ansiedade vai mudar seu comportamento, a ansiedade não vai fazer com que você caminhe por fé. Então você não deve aceitar esse lugar de ansiedade, de preocupação e de inquietação. Percebe? Você deve lutar. Lutar como? Em paz. Lançando sobre Deus toda a ansiedade. Ele cuida de você, ele cuida da sua família. Logo você volta para um lugar de paz e de fé e não se torna vulnerável. Esteja atento para perceber os ataques, que é o fato de ser sóbrios e vigiais. O que quer dizer seja sóbrios? Estejam atentos, estejam sensíveis. Ou seja, não viva apenas humanamente. No meu caso, hoje foi uma frase que eu disse, a brecha abriu. Isso é muito importante. Palavras. Por exemplo, descontrole emocional. Logo você libera palavras. Quando você libera palavras, você dá ação para anjos ou para demônios. As suas palavras dão ação para anjos de toda sorte, ou seja, anjos bons e anjos ruins. Certo? Então vamos lá. Esteja atento, quer dizer, sede sóbrios e vigiai. Mas sede sóbrios e vigiai não é com medo, sabe? Nossa, tem que ficar atento por um ataque do diabo a qualquer momento. Não. Sede sóbria, esteja sensível. Ou seja, não esteja vivendo humanamente só. Ah, vivendo a sua vida, mas desconectado do espírito. Não esteja vivendo assim. Quando você está vivendo sua vida normalmente, curtindo sua família, desfrutando da sua família, fazendo uma viagem, assistindo um filme, tudo bem. Você não tem que ficar atento, atento, atento aos ataques. Não. Você só tem que estar conectado ao espírito. Na hora que você está conectado ao espírito, você vai perceber um ataque em qualquer momento, em qualquer lugar, o Espírito Santo vai falar com você, tá? Então, o que ele está querendo dizer é: não esteja desatento, não sejam negligentes com a vida, tá bom? Não deixe a dúvida morar no seu coração. Aí eu coloquei de proposital aqui, ó, não deixe a dúvida morar, porque eu não quero dizer não duvide, isso é impossível. Não duvidar é impossível. Agora, permitir que a dúvida more no seu coração, aí é uma responsabilidade sua. Por quê? As sugestões de dúvida, elas vão vir. Vem para todo mundo, tá? Para todo mundo, não é só para você. Ah, beleza. Eu fico duvidando, às vezes vem um pensamento de dúvida, vem um pensamento de dúvida. O pensamento de dúvida é normal para todas as pessoas. O que você não pode é permitir que essa dúvida crie morada no seu coração. E a dúvida realmente se torne uma crença. Então, duvidou do caráter de Deus, duvidou da promessa de Deus, duvidou de que a situação vai acontecer mesmo. Duvidou, tudo, todo esse pensamento de dúvida é natural. Só que quando ele vem, o que que você faz? Opa, eu creio no que Deus disse. Eu ordeno que todo pensamento de dúvida vá embora. Eu creio, porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Eu não sei qual forma você usa para inspirar fé no seu próprio coração.
Eu faço declarações em voz alta. É assim que eu inspiro fé no meu próprio coração. Eu começo a usar a própria palavra e começo a declarar sobre mim mesmo em voz alta. E, se possível, me movimentando. É assim que eu removo toda dúvida do meu coração. Eu, Abner, tá? Você vai encontrar a sua forma de se posicionar contra a dúvida. Não deixa a dúvida ficar lá, ficar lá, ficar lá, ficar lá, até que ela se crie raiz. E ela comece a morar no seu coração, tá bom? E não permita o descontrole emocional. A Bíblia diz o seguinte: não permita que o sol se ponha contra a sua ira. Não deem lugar ao diabo. Quando irais, não pecais. Não deem lugar ao diabo. Ou seja, quando você se ira e você se descontrola, você deu lugar ao diabo. Quando essa ira toma conta de você, que você começa a liberar palavras, você começa, enfim, atacar outras pessoas, logo você dá lugar. Então, essa chave é importante por quê? Porque não, lógico que ele não está falando só da ira, ele está falando do descontrole de qualquer emoção. A ira, a tristeza, quando ela pega no descontrole, ela vai para onde? Para depressão. Então, o descontrole de emoções ruins sempre vai ser vulnerável. O descontrole, que eu quero dizer, é o excesso. Novamente, não tem problema você se irar, porque a própria Bíblia diz: irais, mas não pequeis. Ou seja, o que ela está querendo dizer? É impossível em qualquer momento você não se irar, é impossível você não ficar com raiva em algum momento, é impossível. Cara, você vai passar por isso, é um ser humano. O que você não pode permitir é que isso vá para um nível de excesso, seja constante. Aí você se ira. O que que é irar e pecar? Você se irou, explodiu e logo declarou palavras sobre seu marido. Aí você pecou. Você se irou e permitiu o pecado. Agora, quando você se ira, isso pode, mas você fala assim, começa a respirar fundo e começa a orar e buscar o Espírito Santo naquele momento e essa ira volta para o lugar dela, você irou, mas não pecou. Você conseguiu se controlar, entende? E tudo isso, menino, isso é muito difícil. Tudo isso debaixo da condução do Espírito. Um dos segredos do Evangelho, que eu acho que é um dos maiores, é que toda transformação interna é gerada pelo Espírito. Quando eu tenho consciência, através dessa aula você teve consciência de alguma coisa que ainda você está falhando. O que você vai fazer? Vai conversar com o Espírito. Espírito Santo, eu entrego essa área nas suas mãos, transforme, porque eu não consigo me transformar. Transforme. Eu ainda tenho mágoa contra alguém, eu ainda vivo com muita ansiedade, eu ainda eu deixo a dúvida morar no meu coração de vez em quando, eu ainda me descontrolo emocionalmente. Espírito Santo, eu rendo, eu entrego essa área e essa situação nas suas mãos. Transforma-me, transforma-me. É isso. Não é para gerar peso. Aqui eu tô dando, algumas formas de você ser negligente e dar o lugar ao diabo. É não perdoar, viver ansioso, viver negligente, viver com dúvida e se descontrolar emocionalmente. São algumas formas que o diabo torna você vulnerável para ataques, tá? Agora, o último, e aí eu vou falar também sobre o caráter de Deus, como na prática fazer isso, tá? Grava isso aqui, ó. Tira uma foto, digita, sei lá. Lembre de quem você é. O que eu quero dizer com isso, ó? Você está sentado em lugares celestiais com Cristo acima de todo poder e de toda autoridade. Isso aqui é muito louco. Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu e sentou no lugar celestial, acima de todo poder e de todo nome, o que inclui o diabo e seus demônios. Quando você crê em Cristo, ele leva você junto para esse lugar. Então, da mesma forma que você anda nesse mundo físico, você também está sentado em lugares celestiais em Cristo. Por isso que o diabo, quando você ordena, ele tem que ir embora. Porque você está em Cristo. E em Cristo você tem toda a autoridade. Outra coisa que Cristo disse sobre você: você tem toda a autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, todo.
todo, do diabo, dos demônios, das influências, todo o poder do inimigo. Você tem poder sobre isso, porque você está em Cristo. Você é uma representação de Cristo. Cristo está em você e você está em Cristo. Então, declare contra as trevas, anule o poder dos demônios, expulse-os da sua vida e eles terão que obedecer. Quando você tem consciência da sua identidade, porque consciência da sua identidade não é o simples fato de eu tenho poder. Eu tenho poder porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Logo, quando você ordena que o diabo vá embora, Cristo está ordenando. Lembra que ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios. Sabe o que quer dizer em meu nome? Como se fosse eu. Vocês me representam. Então, quando eu disser em nome de Jesus vai embora, quem está dizendo é o próprio Cristo também. Claro, se você tiver fé. Para estar em Cristo, você precisa ter fé, certo? Beleza. E aí, agora só dando alguns exemplos práticos de como a gente duvida do caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? Tem uma aula específica do Transição sobre isso, tá? Os 7 atributos do caráter de Deus que Deus diz sobre ele mesmo. Tanto que o próprio Moisés fala: quem tu és? Eu quero saber quem tu és, eu quero ver tua glória. E Deus fala assim: eu vou permitir que a minha bondade passe sobre você. A primeira característica que Deus fala sobre ele mesmo é bom. Eu sou bom. Bondade, longanimidade, benignidade. Então, o caráter de Deus, eu vejo assim, as duas características de Deus que eu fico gravado mais no meu coração, porque para mim, todas estão baseadas nela, é o amor e a bondade. E o que é duvidar do caráter de Deus? É quando a pressão faz com que eu enxergue Deus como ruim. Por exemplo, Deus está me fazendo sofrer para aprender nessa situação. Cara, é muito forte o que você disse. Deus está me fazendo sofrer. Eu, pelo menos, é claro que o que vai dizer mesmo é a intenção do coração da pessoa que disse isso, certo? Mas essa frase soa como uma dúvida do caráter de Deus. Porque Deus, ele pode lhe permitir sofrer, mas lhe fazer sofrer, eu duvido muito. O caráter de Deus, o Deus que eu conheço em intimidade, eu duvido que ele faça um filho sofrer. Agora, permitir sofrer é outra coisa. O que seria permitir sofrer? Vou dar um exemplo meu mesmo, da, da situação que eu passei esse ano, onde eu conversava com Deus, falava com Deus, Deus e aí, 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 e nada, não ouvia nada. Aí, de repente, eu tive uma intuição. Se Deus não está me falando nada, eu preciso crer naquilo que ele já falou. E aí eu mudei minha postura e saí da situação. Depois que eu saí da situação, eu entendi. O que eu entendi? É que Deus, ele me permitiu pensar por mim mesmo, voltar para os linhos e tomar uma postura. E isso destravou muita coisa no meu caráter. Como homem, como resistente, como alguém que crê que pode fazer o impossível. É como eu vejo Deus dessa forma, né? Eu tenho alguns amigos que falam que Deus não atua dessa forma. Eu discordo. A Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos. E disciplinar não é o castigo ensinado pelas aqueles mais negativos, né? Ah, Deus vai te colocar numa cama de hospital, acidente. Não, não é, isso não é disciplina, tá? Disciplinar é tratar o seu caráter em meio às provações. Tiago fala o seguinte: estejam felizes por passar diversas provações. E depois ele diz: aceite as provações como disciplina. Então, no meio da provação,
Sim, Deus permite que eu passe pela aprovação, porque só a aprovação forma caráter. Ninguém forma caráter na abundância. Ninguém forma caráter na, na mordomia. Ninguém forma caráter. É aquela famosa frase, meu, mares calmos não formam. É isso mesmo? Mares calmos não criam bons marinheiros. Não é cria, nem forma, é outra palavra, mas eu não lembro. Mesmo, Mas quer isso mesmo. dizer, como? Isso mesmo aí. Mar Então, calmo não constrói, não formam bons marinheiros. boa. Aprovação, bicho, é ela que forma o caráter. Não tem como eu formar e ser forte. Quem é mais forte que o outro? Quem passou por mais dores que o outro e resistiu. Então, é assim que eu digo que Deus permite. Por que Deus permite? Porque ele quer um filho maduro, ele não quer uma criança mimada. Então, você está no meio da aprovação, Deus está com você, mas ele não vai te tirar da aprovação assim, ó. Não, entrou na aprovação, sai daí. Entrou na aprovação, sai daí, que eu não quero meu filho na aprovação, eu não aguento. Deus não é um pai super protetor. Os pais superprotetores de hoje não querem que seus filhos sofram, certo? Não, meu filho não pode sofrer, não pode coloca ele num lugar assim, não deixa. Cara, isso cria uma criança, um adolescente fraco, um homem fraco, uma mulher fraca. Mas Deus não. Deus, ele te ama tanto que ele não vai permitir que você seja fraco. Então, nas provações que você passa, ele não vai chegar lá e te sai da aprovação. 2 dias, não, 2 dias na aprovação não, tá muito já. Tira daí. Sai daí. Não. Ele vai passar com você na aprovação, você vai continuar tendo intimidade com Deus na aprovação, você vai receber direção na aprovação, você vai aprender a posicionar contra as trevas na aprovação. Mas você tem que passar pela aprovação, senão seu caráter fica um caráter fraco. Por isso que eu olho a disciplina de Deus como o amor de Deus. Provérbios diz assim, ó: o pai que não ama o seu filho não o disciplina. E você já parou para pensar que um filho, ele percebe que ele é amado quando você disciplina ele? Ele pode não gostar, tá? Mas ele faz assim, meu pai me ama mesmo. Um filho que não é disciplinado por nada, pode ver esses filmes, não sei se você conhece, né? Pessoas do convívio mesmo. Eu não conheço, conheço poucos. Conheço um fato que eu me lembro agora aqui. Mas os filmes você vê esses filhos de pai rico, milionário, que o pai nunca tá presente, sabe? O pai nunca tá presente e não tem, não quer suprir o filho com coisas, mas ele não tem presença para educar o filho, formar o caráter do filho. O que que o filho pensa sobre o pai? Ele não me ama. Porque um pai que ama, ele vai formar o caráter, ele vai educar. Ele vai dizer: não, isso você não pode fazer. Não, isso não é coisa de homem. Não, isso não é coisa de mulher. Você vai aprender a ter o caráter muito bem formado. Assim é Deus conosco. Deus nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que ele vai permitir que as provações aconteçam. Ele não vai ficar assim, ó, livra-se da provação, livra. O que Deus vai fazer com você, caso você esteja é, muito conectado a Ele, é te livrar de provações desnecessárias, porque tem provações que eu e você entra por ignorância. É a nossa ignorância, é as nossas decisões, é os nossos erros faz com que a gente vai vivendo provação que não é para viver, tá? Mas tem provações normais da vida. E essa Deus não vai nos livrar. Se ele livrar, ele não nos ama. E claro, eu não tô dizendo que a aprovação é eterna, tá? O que você tem que tomar cuidado é com isso. Eu vejo pessoas que vivem há 40 anos, 50 anos na escassez financeira. E fala assim, Deus tá me levando para aprovação. Caramba, 50 anos? Não, aí já não é aprovação, é mentalidade mesmo. Verdade. Esse Eu, eu, verdade eu, foi, perce- esse verdade foi muito bom. eu, Pode eu falar. percebo que se a pessoa ela não tem essa consciência de que a aprovação é só uma fase ali para ela tirar algumas coisas ruins, para aprender algumas coisas, igual a pessoa ela fica congelada no estado de mentalidade e fica até a velhice e nem percebe, né?
Isso é verdade. Isso é muito verdade. É o famoso deserto, certo? Não era para Uhum, eles passarem. Você sabia, eu acho que vocês sabiam, né? Que o caminho ali do Egito até Canaã eram 40 dias. uhum. Então, ou seja, seriam 40 dias pelo deserto. E eles ficaram quantos? 40 40 anos. anos. E por quê? Porque não aprenderam em meio à aprovação. Qual que é o trabalho da aprovação? Formar seu caráter, mas o final é confiar em Deus. Tem uma frase que eu gosto também, eu vi esses dias do Lee, né? Do Ryan, que é a aprovação, a fé testada. A gente falou sobre a fé testada? Foi aqui? A fé testada é aquela fé que passa pelo inferno e sai de lá dizendo que Deus é bom, Isso. né? É, É isso que é não duvidar do caráter de Deus. Deus está passando, você está passando por situações horríveis e mesmo assim o seu coração clama: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Eu não duvido do caráter do meu Deus por causa dessa situação. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Porque tem situações muito doloridas, gente. Muito Tem sim, doloridas. mãe. E não é porque ela é dolorida que o caráter de Deus mudou. É isso. É isso que é não duvidar do caráter de Deus, certo? É isso.